Amém, gente? Glória a Deus. Fala um pouquinho ali sobre a cura de um cego. Nós estamos aí, irmãos, entrando, como a gente já foi falado domingo passado, a Jéssica falou um pouquinho aqui hoje. Nós estamos debaixo desta palavra, essa palavra profética, o ano do fluir. E eu sei que Deus ele vai agir, Ele vai fazer, a parte dele Ele vai fazer. Mas nós também teremos que fazer a nossa parte para que esse fluir aconteça. Para que esse mover de Deus aconteça, faz-se necessário que nós também faça a nossa parte. Amém? Olha o que diz aqui essa passagem, falando sobre a cura de um cego. Marcos 8:22 diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus tocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entres mais na aldeia. Amém? Esta passagem, gente, ela trouxe para mim algo bem interessante. Eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa leitura, desse texto que nós acabamos de ler. Se puder me dar mais retorno, acho que cortaram quase todo o meu retorno aí, me ajuda aí um pouquinho, melhora para mim aí, aleluia, aí acho que está melhor, glória a Deus. Duas coisas interessantes que acontecem aqui, quando Jesus chega nessa cidade chamada Betsaida. Diz aqui o texto que algumas pessoas, elas trouxeram um homem até Jesus. Trouxeram um homem até Jesus. E disseram para ele: olha, Senhor, esse cara aqui está cego, e a gente precisa que o Senhor coloque as mãos sobre ele. E traga a cura para ele, mude o estado que ele está. Mude o estado de cegueira, mude o estado de sofrimento desse homem. Nós precisamos que o Senhor faça isso. E aí o interessante é a atitude que Jesus ele toma naquele momento. Aí ele, em vez de ele já imediatamente colocar as mãos sobre o homem, realizar um milagre, colocar as mãos, determinar a cura, determinar que o homem seja restaurado das suas vistas, a Bíblia diz que Jesus ele muda totalmente o cenário. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele quebra um protocolo. Ele desmancha todas as expectativas que aquelas pessoas estavam tendo. Sabe, muitas vezes nós também criamos expectativas erradas a respeito de Jesus. E Jesus, muitas vezes, ele nos frustra diante das nossas expectativas. Aí quando as pessoas esperavam na expectativa em que Jesus ele ia colocar a mão, ia curar os olhos do homem, a Bíblia diz que Jesus pega ele pela mão e vai se retirando da aldeia, vai saindo da cidade, vai saindo daquele vilarejo e vai levando ele para fora da cidade. Me chamou muita atenção essa passagem. E eu quero dar um tema para essa ministração nessa noite. Eu quero falar sobre o tema lugares importam. Amém? Repete comigo assim, diga: lugares importam. Eu não sei se tu tem prestado atenção sobre esse assunto, que lugares, eles importam muito da nossa vida, gente. Lugares, eles importam muito, muitíssimo mesmo. Lugares, eles podem definir o seu futuro, ele pode definir o seu destino final. Lugares, eles importam porque os ambientes influenciam em nosso destino. Eu não sei vocês, talvez alguns de vocês cresceram num ambiente familiar e muitas vezes a sua mãe dizia: olha, seu pai, olha, preste atenção aonde você vai,
Preste atenção com quem você anda, né? Eu cresci num ambiente onde meus pais, eles corrigiam muito a gente sobre isso. Olha, aonde que você vai, aonde você está, se você estiver no lugar onde tiver pessoas ali fazendo coisas erradas, mesmo que você não esteja fazendo errado, se a polícia chegar ali, você vai pagar do mesmo jeito, junto com os malfeitores. Isso é uma grande verdade. Então lugares, eles importam. Os lugares aonde você frequenta, os lugares aonde você está, ele define o seu destino, ele pode definir o seu destino final da sua vida, pode definir a sua jornada. Deus, irmãos, ele não age apenas com pessoas, ele também trabalha com lugares. E nessa passagem aqui a gente vê muito claro. Eu li esse texto aqui várias vezes hoje e fiquei pensando, poxa vida, por que será que Jesus ele tira o homem do meio daquele povo lá, que ele podia fazer um espetáculo, ele podia criar ali, quem sabe fazer um milagre na frente de todo mundo, para que mais pessoas acreditassem nele, mas ele pega o homem pela mão, e ele sai do meio da multidão, sai do vilarejo, e vai lá para um canto, fora da cidade, para fazer o milagre na vida desse homem. Aí eu pude entender que, irmãos, tem lugares que Deus não vai fazer nada na nossa vida, porque nós estamos em lugares errados. E eu não estou falando, irmãos, só de lugar físico, só do ambiente geográfico. Eu estou falando de lugares espirituais. Talvez para que esse ano o fluir de Deus venha sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós vamos ter que se submeter a sair de alguns lugares, abrir mão a sair desses lugares aonde Deus ele já mandou nós sair. Lugares que Deus já falou para a gente sair, e a gente muitas vezes está insistindo em permanecer naquele lugar onde Deus já falou para a gente sair. Eu não estou falando só de lugar físico. Talvez para alguns aqui esta palavra hoje, ela pode servir até para você sair de lugares físicos. Quem sabe até de um trabalho que você está, quem sabe até de uma função que você exerce. Pastor, mas aí como é que vai ser? Eu não sei. Talvez o fluir de Deus ele não vai acontecer enquanto às vezes você não mudar do ambiente, não mudar o lugar que você está. E aqui para mim hoje ficou muito claro essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração sobre esse assunto, que às vezes nós vamos ter que sair de alguns lugares. Nós vamos ter que se submeter a sair de alguns lugares para que Deus ele possa fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele não vai, aqui Jesus ele tira o homem do meio da multidão, tira o homem da cidade e leva para fora da cidade. E lá ele age e faz um milagre na vida desse homem. Lugares importam porque eles moldam visões, estabelecem crenças, moldam comportamentos e definem o futuro. Quem insiste em ficar onde Deus mandou sair, não vai viver o planejamento de Deus. Talvez se você ficar insistindo, teimando, lutando contra Deus, mas eu não posso abrir mão disso, mas imagina só, como que eu vou sair desse lugar, como que eu vou sair desse ambiente, como é que vai ser? Irmãos, às vezes é necessário nós sair de alguns lugares aonde nós estamos, e aí cabe a cada um de nós discernir, gente. Às vezes não é o lugar físico, não é o ambiente físico, mas é o ambiente espiritual. Sabe, às vezes a gente não precisa mudar de lugar físico, mudar de endereço, mudar de lugar físico, a gente só precisa mudar o ambiente espiritual, mudar o ambiente, mudar o clima, mudar a atmosfera naquele lugar. E talvez isso já começa dentro da nossa casa. Lugares aonde a gente está tendo conexão. Hoje a gente vai, irmãos, em lugares, como se diz assim, hoje através das redes sociais você pode se conectar a pessoas do outro lado do mundo, lugares virtuais, que você não está presente, mas você está lá, a pessoa está conectado com a pessoa, em tempo real, em outra cidade, em outro lugar, em outro país e assim por diante. E às vezes é necessário a gente se desconectar desses ambientes. Aonde será que nós estamos conectados? Então eu quero convidar você a fazer uma reflexão.
Esse ano será o ano do fluir de Deus na nossa vida, eu creio nisso. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar sair de alguns ambientes. Nós vamos precisar se desconectar de alguns ambientes. Nós vamos precisar se desconectar de algumas pessoas. Pessoas que talvez estão atrasando o teu propósito, atrasando o teu projeto. Mas assim, pastor, mas essa pessoa é meu amigo, essa pessoa é meu parente, essa pessoa não posso. Não, você não precisa ficar inimigo dessa pessoa. Você só precisa cortar o relacionamento, cortar a conexão. Porque toda vez que tu tem conexão com essa pessoa, ela te frustra, ela te machuca, ela te fere, ela te magoa, ela te entristece. E você fica ali muitas vezes alimentando algo que está fazendo mal para você. E Deus hoje deixou bem claro ao meu coração sobre isso, que muitas vezes nós precisamos sair de alguns lugares. E aí cabe a nós discernir se é lugar físico, se é lugar espiritual. Alguns ambientes anulam o que Deus quer fazer na nossa vida. Pastor, mas será que o ambiente, o lugar tem poder de paralisar o projeto de Deus? Tem poder sim. Dependendo do ambiente aonde você está, dependendo a mesa em que você tem costumado assentar todos os dias da sua vida, todos os dias, dependendo a mesa que você está sentando, dependendo do ambiente que você está frequentando, está impedindo o agir de Deus na sua vida. E nessa noite eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, 2026 será o ano do fluir, mas nós vamos buscar em Deus força para abrir mão e deixar lugares que precisa ser deixado para trás. Semana passada o Felipe falou aqui sobre algumas coisas que estão paralisando o fluir de Deus, que muitas vezes é o saudosismo. A pessoa está lá presa no saudosismo, na lembrança do ano passado, na lembrança de não sei o quê, do que me fizeram lá no ano de 2000, do que aconteceu comigo lá atrás. Irmão, é um novo tempo agora, esquece. Mas foi bom, foi ruim, deixa passar, não volta mais, aquele tempo não volta mais. Agora é daqui para frente, agora é um novo começo, uma nova história, um novo projeto. Esquece, começa um novo fluir de Deus agora na nossa vida. Você acredita nisso? Veja que, observa que Jesus ele não curou o cego dentro da aldeia, né? Algumas curas, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que algumas curas, algumas mudanças só vão acontecer quando nós sair do ambiente onde nós estamos. Foi muito claro para mim essa palavra hoje, aonde quando Jesus vai lá e pega na mão do homem e leva para fora da cidade. Aí deixou todas as pessoas que trouxeram ali o homem até Jesus, ficaram de boca aberta, disse, mas por que ele não curou o homem aqui? Jesus faz umas coisas bem esquisitas muitas vezes, sabe? E ele quer fazer algumas coisas esquisitas talvez na tua vida. Ele vai dizer para você, ó filho, eu vou te abençoar, eu vou cumprir minha promessa na tua vida, tá certo? Você quer que eu cumpra? Sim, eu quero. Só que você vai ter que sair desse lugar. Você vai ter que sair desse ambiente onde você costuma estar todos os dias. Você vai ter que abrir, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ali os lugares que eu estou acessando, os ambientes que eu estou acessando, que eu estou tendo, os canais que eu estou acessando, não tem nada a ver, não tem nada, às vezes tem tudo a ver, às vezes está atrasando o nosso propósito, está atrasando a promessa de Deus de se cumprir nas nossas vidas. Então existem ambientes que atrasam, que bloqueiam e que limitam o mover de Deus em nossas vidas. Existem alguns lugares aonde você está, aonde nós estamos muitas vezes, que está bloqueando, é um bloqueador que está bloqueando o agir de Deus na nossa vida. Eu não sei, irmãos, se esta palavra aqui que eu estou dizendo para algumas pessoas vão ter que deixar ambiente físico, ou vai ter que deixar alguns ambientes virtuais, algumas conexões, algumas amizades, quem sabe tu vai ter que romper esse ano. Algumas amizades tu vai ter que dar um tempo, vai ter que, quem sabe, excluir algumas pessoas da sua agenda, excluir algumas pessoas das suas redes sociais, mudar os hábitos, mudar os costumes. Talvez vai ter que fazer isso. Eu não sei, não cabe a mim julgar o que você tem que fazer ou não. Eu estou liberando esta palavra aqui hoje, direcionada pelo Espírito Santo, e você vai pegando aí, vai vendo o que é que precisa ser mudado.
Que ambiente precisa ser mudado? Sabe, nós precisamos, irmãos, começar a gerar ambientes de adoração a Deus, altares de adoração a Deus. Isso começa dentro da nossa casa. Criar ambientes de adoração, gerar ambientes de adoração no seu trabalho, aonde quer que você esteja, porque nós carregamos um peso de glória, nós carregamos a presença, nós carregamos Deus dentro de nós, sim ou não? Você carrega Deus dentro de você? A Bíblia diz que o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Então, se Ele está dentro de nós, os ambientes vão sendo moldados através da presença que nós carregamos, que é a presença do Espírito Santo. E nós vamos ter que começar a construir altares de adoração a Deus. Comece a construir um altar de adoração a Deus dentro da sua casa. Mude o cenário lá dentro, mude o linguajar, mude a forma de comunicação. Talvez essa palavra aqui, irmãos, que eu estou falando aqui hoje, talvez sirva para alguém que está aqui hoje, ou para alguém que está conectado com a gente através da transmissão. Eu não sei, eu sei que essa palavra Deus direcionou meu coração nessa noite para compartilhar com vocês. Talvez nós vamos ter que mudar a forma de nós comunicar dentro da nossa casa. A comunicação entre marido e mulher, a forma que o homem se comunica com a esposa, a forma que a esposa comunica com o esposo, a forma de comunicação com os filhos. Isso é mudar ambiente. Talvez agora é a hora, aproveitar que é começo de ano, sentar na mesa, sentar ao redor da mesa e dizer assim: nós vamos colocar os pingos nos i. Olha, o ano passado a gente agiu dessa forma. Agora, a partir de hoje, nós vamos criar um novo cenário. Nós vamos elaborar um novo projeto para a nossa família aqui dentro da nossa casa. E agora vamos elaborar um projeto tanto financeiro quanto espiritual. O nosso ritmo de caminhada espiritual foi assim. A gente fazia as coisas para Deus quando dava, se podia. Agora, esse ano, nós vamos começar a priorizar as coisas de Deus. Então, isso é mudança de ambiente. E quando nós começamos a mudar esse ambiente, irmãos, Deus começa a agir a nosso favor. Amém? Aleluia. Por isso, então, antes de curar os olhos do cego, Jesus mudou ele de lugar. Antes de Jesus fazer um milagre na vida daquele homem, Jesus mudou ele de lugar. Jesus pegou na mão dele e levou ele para fora da aldeia. Levou ele para fora da aldeia. Então, irmãos, Deus, Ele não transforma quem insiste em permanecer no lugar que Ele já mandou sair. Quem sabe algumas pessoas já sentiu aquele negócio assim: não, eu preciso me desconectar. Eu preciso sair desse ambiente, eu preciso fazer uma coisa nova, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma posição diferente, eu preciso começar a ter atitudes diferentes. É o Espírito Santo falando dentro do teu coração. E às vezes a gente está resistindo, insistindo naquilo que Deus já está mandando nós sair faz tempo daquele ambiente. Então, antes de mudar sua condição, Deus Ele vai mudar a nossa posição. Antes de Deus mudar a nossa condição, antes de mudar a condição financeira, a condição espiritual, a condição que nós vivemos, Deus Ele quer mudar totalmente a nossa posição. Nosso posicionamento precisa ser mudado. Talvez não tem como nós ter resultados novos se nós fazermos as mesmas coisas, mesmas atitudes. Então vamos mudar alguma coisa. Vamos mudar em nome de Jesus. Se você olhar para a Bíblia, por que eu estou falando isso aqui? Deus Ele faz uma promessa para Abraão. É uma das mais grandes promessas lá em Gênesis capítulo 12, todo mundo conhece. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te abençoar. Você vai se tornar um homem famoso, você vai se tornar um homem rico, você vai se tornar um homem abençoador. Muitas famílias da terra serão abençoadas através de ti. Muitas famílias serão abençoadas através de ti. Porém, eu quero que você saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí eu pergunto: foi fácil para Abraão sair do lugar que estava? É claro que não foi. Sair do lugar da tua terra natal, sair do meio dos seus parentes. Mas Deus disse assim: não, existe uma condição. Eu vou te abençoar, mas tem uma condição. Você vai ter que abrir mão desse lugar e ir para uma terra que eu vou te mostrar. Por quê, irmãos? Porque no lugar onde Deus queria cumprir a promessa para Abraão, o que Deus queria fazer na vida de Abraão, aquele lugar que Abraão estava
não ia entender nada, não ia compreender, Deus não ia conseguir fazer o que Ele queria fazer na vida de Abraão naquele lugar. Então Deus precisava levar Abraão para um outro ambiente. Sabe, o que eu estou dizendo aqui nessa noite, meu irmão, talvez o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, nós vamos precisar nos posicionar, nós vamos precisar mudar esse ambiente. E repito, não, às vezes não é um ambiente físico, não é um ambiente geográfico, mas é um ambiente espiritual que nós vamos ter que mudar. Se nós não mudar esse ambiente, não mudar essa atmosfera, não mudar esse lugar, às vezes nada vai mudar. Nós vamos passar mais um ano, mais outro ano, mais o próximo ano, e nada mudou na nossa vida. Nós seremos as mesmas pessoas. Imagina como que você quer estar daqui 5 anos. O que você quer conquistar daqui 5 anos? Como que você quer que esteja a tua vida daqui 5 anos? Ah, pastor, eu nem pensei ainda. Não, é preciso começar a pensar. Como que vai estar a sua vida? Como que nós vamos estar daqui 5 anos? Como que nós queremos estar? Então, se eu quero estar de uma forma diferente, eu vou ter que ter posicionamentos diferentes, mudar esse ambiente. Então, lembre que lugar importa. O lugar importa. Ah, pastor, mas esse ambiente aqui, se você olhar para a Bíblia, está cheio disso aqui. Para que Daniel se tornasse o homem que ele se tornou, Deus precisou tirar ele lá da terra dele, lá do meio dos seus parentes, e levou ele preso para a Babilônia. Percorreu um caminho, irmãos, tenebroso, um caminho terrível, lá para um lugar onde era só idolatria, só pecado, e lá estava Daniel em outra terra, que nem falava o idioma daquele povo. Daniel não se tornaria o grande profeta se Deus não tirasse ele da terra dele, sabe? Então não reclame se Deus te tirou de algum lugar que aonde você até gostava de estar. Você até gostava de estar lá, pastor, mas ali era muito confortável aquele lugar, aquele ambiente, eu gostava de estar lá, mas por que eu tive que sair de lá? Pois é porque às vezes Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Deus, Ele quer fazer uma nova história na sua vida, Ele quer traçar um novo destino para a sua vida. Então aceite o que Deus está planejando para a sua vida. Deus precisou tirar Daniel de lá, para que ele se tornasse. Outro exemplo que a gente tem que é muito claro, para que Moisés se tornasse o libertador do povo de Israel, Deus precisou tirar Moisés do aconchego dos pais, precisou tirar Moisés dos braços da mãe. Olha o que acontece, está lá Faraó matando todos os meninos israelitas, e aí eles escondem Moisés, esconde até que pode, mas quando não podia mais esconder, o menino cresceu, o que eles fazem? A mãe faz ali um barquinho de junco, coloca ele lá nas margens do rio Nilo e solta ele, deixa ali para ver o que vai acontecer. De repente vai lá a filha de Faraó, a princesa, pega ele, leva para o palácio e cria como seu filho, para que Moisés pudesse se tornar o grande profeta, o grande libertador do povo de Deus. Deus precisou tirar ele da casa, de dentro da casa, do aconchego dos pais, do abraço da mãe, e levar ele para dentro do palácio. Ambientes importam, gente, lugares importam. Deus tem hora, tem lugar, Deus tem o tempo, tem o modo, tem lugar certo para fazer as coisas. Então não insista, sabe o que é o fluir de Deus? Eu não sei se alguém de vocês aqui nadou em rio. Eu me criei na roça, e tinha um rio grande lá nos fundos da nossa terra, e a gente se criou naquele rio ali brincando. E a gente ia lá para tomar banho, principalmente nessa época de verão, e tinha correnteza, e a gente deitava lá, e a correnteza levava. É tão gostoso deixar aquela corrente te levar. Isso é o fluir de Deus. E levava a gente até aquele poço fundo lá, e aquela correnteza vinha e levava a gente até lá. Isso é deixar Deus te levar nessa correnteza. Pastor, mas eu não estou entendendo por que essas mudanças todas, por que está acontecendo tudo isso na minha vida, e a gente fica reclamando. Desfoca um pouquinho daquilo que tá te atraindo muitas vezes, e foca em Deus. Diga: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que eu estou debaixo da tua mão, e eu sei que eu estou aos teus cuidados.
Ele não vai te levar para o fundo do poço, Ele não vai te levar para deixar você se perder no caminho. A corrente de Deus, o rio de Deus vai fluir e vai te levar justamente no lugar aonde você precisa estar. Eu digo para vocês que estão aqui hoje, cada um de vocês que está aqui hoje, vocês não estão aqui por um acaso. Eu digo assim que vocês não estão aqui porque vocês talvez quisessem de vocês mesmos estar aqui. Eu sei que eu não estou aqui porque eu gostaria tanto de estar nesse lugar, de estar aqui, não. Talvez a minha vontade seria outra. Nós estamos aqui porque Deus quer que nós esteja aqui. Deus quer que você esteja aqui. Talvez era muito mais confortável para qualquer um de nós estar em outro lugar, quem sabe em outra igreja, um lugar mais, um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais agradável à vista. Aí a gente pergunta, mas por que a gente está aqui? Por que a gente está fazendo o que está fazendo? É porque a gente está no lugar certo, no lugar aonde Deus nos colocou para estar. E agora vamos parar então de ficar teimando, de ficar resistindo, e vamos dizer: Deus, eu quero deixar que o Senhor flua na minha vida, eu quero que o Senhor faça o que tem que fazer na minha vida e também através de mim. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Moisés precisou sair da dentro de casa para se tornar o homem que ele se tornou. Talvez você vai ter que sair, Deus vai mexer com algumas coisas, Deus vai mexer nas peças do tabuleiro. Ele mexe do jeito que Ele quer mexer, Ele muda o que Ele quer mudar. A gente só precisa, irmãos, se entregar e deixar que Ele conduza. Aí então você entendeu que lugares importam. Jesus precisou mudar o lugar que o cego estava para poder fazer o milagre. Sabe, às vezes para fazer o milagre que você espera, para fazer acontecer o que você almeja que aconteça esse ano, você vai ter que dizer: Jesus, se essa porta não foi o Senhor que abriu, eu quero que o Senhor feche. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu aprendi isso, irmãos, alguns anos atrás, por volta aí de 2012, 2013, eu comecei a orar desse jeito. E eu digo para vocês assim, que no começo foi muito assustador, que quando eu comecei a orar nesse sentido, eu disse: Deus, toda porta que não foi o Senhor que abriu, eu quero que o Senhor comece a fechar. E tu sabe que quando começou a acontecer mesmo, começou a fechar algumas portas, gente. Deus começou a fechar algumas portas, Deus começou a desconectar a gente de algumas pessoas, de ambiente, de lugares, coisas assim começou a acontecer. E um dia eu fiquei assustado com algumas coisas que estavam acontecendo, e aí então o Espírito Santo me fez lembrar da oração: você não orou para que eu fechasse portas que não fui eu que abri? Pois é, irmãos, então por que é melhor então? Mas não está saudável essa porta que eu estou todo dia entrando por ela? Pois é, mas às vezes a gente está entrando por portas que não foi Deus que abriu. Porque existe, irmãos, existe aquela porta que foi Deus que abriu, e existe aquela porta que a gente abriu fora de tempo, a gente forçou a barra, a gente rebentou a fechadura, a porta abriu. E daí a gente vai entrar naquele cenário, mas não foi um cenário que Deus abriu para a gente, foi uma porta que a gente abriu, que a gente forçou. Então não force nada, esse ano não force nada, não force porta, não force para abrir porta, só se esforce para estar na presença de Deus, amém? Não force para abrir uma porta, não force para conquistar isso, não force para fazer um negócio, não, deixa fluir. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer agora um esforço, eu tenho que correr atrás. Não corra muito atrás de coisa, corra para os braços do Senhor, isso sim. Se esforce para estar na presença de Deus. É por isso que a gente colocou mais um momento de oração aqui na sexta-feira, para que você não pode estar à noite, está aqui de manhã, 6:30 da manhã, faz um esforço, isso sim a gente precisa fazer. Ah, mas então, se é o ano do fluir, a corrente de Deus vai me levar, então eu vou deitar na rede, ficar de perna para o ar, ficar tranquilo e vai acontecer naturalmente. Não vai. Nós temos que nos esforçar para estar nesse lugar que Deus quer que nós estejamos, que nós já sabemos que precisamos estar, e aí sim o mover de Deus começa a acontecer. Amém? Amém, gente? Aí, segunda coisa que me chama a atenção, irmãos, que Jesus, Ele não vai te curar, Ele não vai te restaurar, Ele não vai te estruturar e te entregar você para o mesmo lugar aonde você foi machucado.
Aí o que me chamou a atenção aqui, duas coisas que me chamou a atenção. Jesus tira o homem do ambiente para fazer o milagre em outro lugar, no ambiente sozinho, no secreto. Tem milagre que Jesus vai fazer na tua vida, não é em público, é no teu secreto. Tem algumas respostas que Deus vai dar para você, é quando você fechar a porta do teu quarto e ficar sozinho lá. Lá Ele vai fazer o milagre sozinho com você. Outros Ele vai fazer em público. E aqui então o segundo ponto, para nós estar encerrando, é que Jesus, irmãos, Ele não devolveu o homem para o mesmo lugar onde ele estava. Aí quando Ele cura o homem, Ele vai lá, coloca as mãos, ora por ele. Olha a forma, o método que Jesus usou para curar o homem. Cuspiu nos seus olhos. Aí Jesus coloca as mãos e faz uma pergunta e disse: olha, o que você está vendo? Aí o homem vê uma visão distorcida. Sabe, gente, tem pessoas que às vezes estão com uma visão distorcida, ele não está conseguindo enxergar as coisas direito. Então nós vamos ter que pedir para Deus abrir os nossos olhos por completo. Aí segundo passo, Jesus restaura por completo. Aí quando o homem enxerga nitidamente, aí o que Jesus diz? Vá para sua casa, mas não entres mais na aldeia. Ficou bem claro, não entres mais na aldeia. No versículo 26 ele fala isso. Não entres mais lá. O que Deus falou no meu coração? Não queira voltar para lugares da onde eu te tirei. Não queira você ir para aquele lugar da onde eu já tirei você. Lugares que te machucaram, lugares que te humilharam, lugares que desprezaram você. Quem sabe desprezou o teu talento, desprezou aquilo que Deus, o chamado que Deus tinha na tua vida. E você está todo saudoso aí, lembrando: mas que saudade de estar lá de novo. Naquele ambiente lá era tão bom. Mas tinha fulano, mas tinha Beltrano. Pois é, e Deus não quer você mais lá, porque Ele já tirou você daquele lugar que é onde um dia te machucou. Aquele lá já é passado, a aldeia já é passado. Jesus disse para o cego: a partir de agora, vá para a tua casa e não entres mais na aldeia. Eu até vou ler o último versículo para você ver, repetir com você esse versículo aqui, versículo 26, Jesus assim, Jesus mandou para casa, dizendo: não entres mais na aldeia. O que a aldeia representa, gente? A aldeia representa o ambiente de incredulidade, um ambiente de dor, um ambiente de sofrimento, um ambiente onde o homem estava lá humilhado, onde o homem mendigava para sobreviver. O homem tinha que ficar mendigando. Quem sabe quantos desprezos ele teve, quem sabe quanta gente desprezou ele, quanta gente humilhou ele naquele ambiente, naquela aldeia. Aí Jesus assim: não entre mais lá. Veja que alguma coisa tinha por trás de tudo isso, gente. Jesus não fez nada por acaso. Jesus, ele não deu o gosto para aquelas pessoas verem o homem sendo curado lá. Jesus tirou o homem de lá, curou e disse para ele: você não volta mais lá. Sabe, tem pessoas que Jesus já curou, irmãos, e a pessoa está teimando em querer voltar para aquele ambiente, ter conexão naquele lugar de novo. Não, irmão, se Jesus já te tirou de alguns lugares, não queira voltar para lá de novo. Você pode glorificar a Deus nessa noite? A ordem de Jesus, irmãos, a ordem final de Jesus é clara: não volte para o ambiente que limitou a sua fé. Não volte para o ambiente onde te machucaram. Não volte para o lugar tóxico, onde Deus te tirou, ou você vai comprometer o que Ele já fez na sua vida. Se você, escuta o que eu estou dizendo aqui. Se Jesus já restaurou sua visão, você já está com novos propósitos, com novos projetos, e você voltar a se conectar com pessoas tóxicas, ou ambientes tóxicos, talvez até na rede social, ambientes talvez físico ou virtual, e você voltar, dar uma passadinha lá, dar uma passeadinha por lá de novo, você vai se ferir de novo, você vai se machucar de novo. E a palavra de Deus fica bem clara para nós hoje: não volte para ambientes da onde eu já te tirei. Não tenha saudade daquele lugar, deixa que eu te conduza para um novo caminho agora é um novo tempo, é o novo fluir o meu novo fluir na tua vida de novo. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu não sei se todo mundo está entendendo. Eu não sei se todo mundo está entendendo. Mas, cara, às vezes eu falo para vocês assim: me dá muita saudade de alguns lugares, me dá muita saudade de algumas pessoas. E olha que foram pessoas que me prejudicaram.
pessoas que me puxaram o tapete, e eu digo assim, meu Deus, mas eu estou com saudade daquele fulano, eu me dá vontade de voltar lá de novo, dar um abraço daquela pessoa. Mas irmão, tem pessoas que ele não mudou nada, continua sendo aquela pessoa que tem espinho, que não vai te machucar de novo. Ele vai te machucar de novo, ele vai te ferir de novo. E eu quero dizer para todos vocês aqui, perante o Deus que eu sirvo, esse lugar aqui, irmãos, não é um lugar para apontar dedo, para apontar o dedo, apontar o seu defeito. Esse lugar aqui é um lugar para nós estender a mão, para levantar o caído, para curar aquele que está machucado, para tocar nos olhos do cego e restaurar, para trazer para perto, para curar, para restaurar, para fortalecer, em nome de Jesus. Aleluia. É esse ambiente que nós precisamos gerar, um ambiente de amizade, um ambiente de transparência, um ambiente de relacionamento, um ambiente de companheirismo. A gente tem um lema que diz assim, ó, não caminhe sozinho. Diga para o seu irmão aí, diga assim, não caminhe sozinho. Faz um carinho no ombro dele, diga assim, não caminhe sozinho. Você não pode caminhar sozinho, irmão, você precisa caminhar em grupo, caminhar perto de alguém. Por que a gente está aí recomeçando as nossas células de novo? Não fique andando por aí perdido, sem destino. Essa semana uma pessoa me mandou mensagem assim, pastor, eu estou muito angustiado. Alguém me falou algo que me machucou, e eu estou não sei o que fazer, eu preciso abrir o coração, eu preciso ter uma direção, porque eu não sei que decisão eu tomo. Aí abriu o coração, só no fato de abrir o coração, de poder falar, nem foi pessoalmente, foi através de uma mensagem pelo WhatsApp. Aí a pessoa diz assim, agora já estou aliviado, já estou tranquilo, já saiu aquele peso do meu coração, porque a pessoa abriu o coração, gente. Não carregue isso com você, e você precisa estar num ambiente onde você pode mostrar a tua ferida, e ninguém vai jogar sal, pimenta na ferida para fazer você chorar mais ainda. Não, você precisa sair da aldeia. Sair da aldeia quer dizer eu sair de ambientes tóxicos. Sair da aldeia, eu sair de ambientes onde aponta o dedo e diz assim, lá vai um cego, lá vai um mendigo. Sair da aldeia é você ir para um ambiente onde você vai dizer assim, ó, eu vou mostrar minha ferida, eu vou mostrar o meu defeito, eu sou defeituoso, eu estou com um problema. E alguém vai dizer assim, eu vou te ajudar a curar essa ferida. Com muito jeitinho, com muito amor, com muito carinho, nós vamos passar remédio, nós vamos curar, vamos passar o óleo, vamos passar o azeite, vamos fazer alguma coisa para restaurar essa tua ferida, para que você fique bem de novo. Eu sempre digo isso, gente, sabe, tem pessoas, irmãos, que são como anjos na nossa vida. Sabe aquele dia que que a tua asa não está quebrada, você não consegue alçar voo, você até tenta, você se esforça, e você quer, e tu vê os outros voando, tu vê os outros conquistando, mas você está com a asa quebrada, e eu queria estar lá também, eu queria estar fazendo também, eu queria estar junto com esse povo, mas eu estou frustrado, eu estou triste, eu tento, mas não consigo. Pois é. Você precisa caminhar se conectar a pessoas que são como anjos, que vão te pegar na mão e vão curar a tua asa e fazer você alçar o teu voo. Mas a gente fica se conectando com pessoas tóxicas, a gente fica se conectando com pessoas que querem quebrar outra asa da gente ainda, para nunca mais a gente voar. Sabe, tem pessoas que são como anjos, que você está ali com a asa quebrada, não consegue voar, não consegue alçar o teu voo, mas vai lá, pega você, coloca nos ombros, sara a tua ferida e coloca você de pé de novo. É isso que Deus está falando aqui nessa palavra. Jesus disse assim, ó, vou te tirar daqui, vou te curar, vou te restaurar, vou abrir teus olhos, só que você não volte mais lá. Meu conselho, não volte mais naquele lugar. Não volte mais naquele ambiente onde só te machucou, só acusaram o teu defeito, só te viram como você era naquele momento, mas agora eu mudei a tua história, agora você começa uma nova vida longe dessa aldeia. Fica de pé, você entendeu a mensagem dessa noite? Comece uma nova história, meu irmão. Comece uma nova caminhada. Comece um novo propósito, longe da aldeia aonde tem te machucado. Longe, se desconecte de pessoa. Exclua das suas redes sociais se for preciso pessoas que muitas vezes só te machucaram, pessoas que só têm te prejudicado, pessoas que só muitas vezes falam para te ferir, te machucar. Afasta-te.
e fica conectado com aqueles que querem curar tuas feridas. Aleluia. Fecha teus olhos, eu quero estar orando com você. Quero estar falando com Deus agora. Eu sei que esta palavra, irmãos, ela veio ao nosso coração, ao nosso encontro. Eu digo mais uma vez que lugares importam. Lugares, eles importam sim. Eles moldam o nosso caráter. Você se molda através daquele ambiente. Veja uma coisa interessante, só para mim poder encerrar. Aonde que Pedro estava quando Pedro negou Jesus? Pedro não negou Jesus, irmãos, quando caminhava com ele. Pedro não negou Jesus, irmão, quando estava junto com os outros discípulos. Pedro negou Jesus, irmão, quando estava lá junto com um grupo diferente. Então veja que lugares importam, sabe? Ande em grupo, ande com pessoas que vão auxiliar você nas tuas fraquezas. Ande com pessoas que não vão ficar apontando o dedo e dizendo isso e aquilo, não. Ande com pessoas que estendam a mão para você e digam assim: eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar nesta caminhada, em nome de Jesus. Fale com Deus, seja seletivo nesses dias. Deus está nos levando, irmãos, para um novo mover nesse ano. Deus está nos levando para um novo propósito nesse ano. Eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero convidar você de todo o meu coração. Vem caminhar nesse novo mover de Deus. Faça uma entrega, venha caminhar conosco. Venha caminhar 6:30 da manhã aqui. Venha às 20 horas da noite, na sexta-feira. Nós vamos estar aí, irmãos, com novos projetos agora. As nossas células, se conecte com alguém. Ah, pastor, mas eu não gosto de estar junto. Pois é, você vai ficar acabando. A hora que você quebrar a tua asa, não vai ter ninguém para recuperar ela. Agora, se você caminhar com alguém que está ali cuidando, que te ama, que te protege, quando você se machucar, quando a sua asa quebrar e você não puder voar, essa pessoa vai te carregar, ela vai fazer o curativo, ela vai proteger você. Não ande sozinho por aí, não ande sem destino por aí. Caminhe em grupo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode começar a falar com Deus. O fluir de Deus vai acontecer. Vai acontecer mediante nós se submeter a sair dessa aldeia. Essa aldeia que só nos machuca, essa aldeia de incredulidade, essa aldeia que frustra a nossa fé. Aqui você tem liberdade para você fluir, para você deixar fluir o mover de Deus, para deixar o mover de Deus acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a falar com Deus. Faz uma entrega agora e diga: Deus, eu quero sair dessa aldeia, eu quero me desconectar desses ambientes. Eu quero me desconectar, Senhor, eu quero, mas eu não consigo sozinho. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda eu me desconectar. Essas conexões virtuais, essas conexões que eu estou tendo, que são conexões virtuais, amizades virtuais, ambientes, quem sabe até jogo que você está praticando, jogos virtuais, quem sabe que está roubando a tua fé, roubando, quem sabe, o seu dinheiro. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, sai desses ambientes, sai dessa aldeia. Vá para a tua casa, não volte mais para a aldeia. Jesus está abrindo teus olhos, Jesus está curando as tuas feridas hoje, em nome de Jesus. Teu rio de vida. Fale com Ele aí. Oh, Espírito Santo, derrama, Senhor, da tua unção sobre a tua igreja, assim como o Senhor fez, Senhor, naquele dia. Senhor, tirou aquele homem daquele ambiente, tirou aquele homem, Senhor, daquela aldeia, tirou aquele homem, Pai, do meio daquela multidão de pessoas, e o Senhor levou ele lá fora, Senhor, e lá o Senhor fez um milagre na vida dele, lá o Senhor restaurou a visão dele, lá o Senhor curou ele, Senhor. Ah, Deus, quem sabe tem pessoas aqui, Deus, que precisa de uma cura.
que precisa, Senhor, de um milagre, que precisa ser restaurado na sua cura física, ou espiritual, ou emocional, sentimental, espiritual, eu não sei, Deus, mas o Senhor conhece o coração desse homem, o Senhor conhece o coração desta mulher. Agora, Senhor, eu peço, toca-os, Senhor, assim como o Senhor fez, Pai, naquele dia, na vida daquele homem, Pai.